Graça e paz a todos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Josué, capítulo 16. Então, que o Espírito de Deus esteja ao nosso meio, conduzindo este estudo, trazendo à nossa mente tudo que precisa ser aprendido, guardado, praticado, nos mostrando a atuação do poder de Deus, em meio a essa conquista da terra prometida, a herança que Deus deu para os filhos de Israel, e que possamos, assim, fortalecer a nossa fé e caminhar para Cristo, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Josué, capítulo 16. A herança de Efraim. Então, hoje, de uma forma particular, vamos estudar o território que ficou para a tribo de Efraim, tá? Então, vamos lá. Capítulo 16, versículo 1. O território que, em sorte, caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. Então aqui no texto é citado, a herança que ficou para os filhos de José. Por quê? Porque como a herança de José ela foi duplicada, então os representantes de José seria Efraim e Manassés. Hoje vamos estudar o território, que ficou para Efraim. Então vamos lá, continuando aqui no versículo 2. De Betel sai para Luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote. Versículo 3. E desce rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete até o limite de Bet-Horon, de baixo e até Gezer, terminando no mar. Versículo 4. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Então aqui vamos estudar o território, estamos estudando, na verdade, o território que ficou para Efraim. A Bíblia está mostrando a demarcação, as cidades e as aldeias que ficou para Efraim. Depois, no próximo capítulo, vamos estudar o território que ficou para a meia tribo de Manassés. Por que meia tribo? Porque uma parte dessa tribo já tinha recebido um território, para sua habitação que ficava antes do Jordão. Aqui estamos vendo, um território que vai ficar para outra tribo que ainda não tinha recebido, para a outra metade da tribo que não tinha recebido o seu território depois do Jordão. Continuando aqui, no versículo 5, foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, no oriente, Atarote Ardá, até Bet-Horon de cima. Versículo 6, e vai ao limite para o mar, com Misemetate, ao norte, de onde torna para o oriente até Taanat-Siló e passa por ela ao oriente de Janoa. Então aqui a gente vê que um desses territórios ficava próximo à cidade de Siló, tá? Siló se torna a futura capital de Israel. Então por muito tempo Siló, ela passa a ser a capital de Israel. Na época de rei Davi, Davi conquista Jerusalém e depois torna Jerusalém a capital de Israel, tá? Continuando aqui, versículo 7. Desce desde Janoa a Atarote e a Naarate. Toca em Jericó, terminando no Jordão. Versículo 8. De Tapua vai o limite para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Então aqui, eu estou colocando um mapa para vocês verem qual território ficou para a tribo de Efraim, tá? Continuando agora no versículo 9. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estava no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com as suas aldeias. Agora, versículo 10. Não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer. Assim habitaram eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos ao trabalho forçado. Então, mais uma vez aqui a gente vê,
né, os israelitas desobedecendo a ordenança de Deus. Por quê? Todos aqueles territórios que eles estavam conquistando, aqueles povos eram para serem destruídos. Por que que não deveriam deixá-los, né, convivendo com os habitantes de Israel? Por conta da influência, principalmente a influência idólatra, né, que havia naquele povo cananeu. E é tanto que Israel, ele sofre essa influência idólatra e ao longo do tempo vamos observar os israelitas, né, se desviando, né, dos caminhos do Senhor, deixando de servir um Deus único para se unir aos deuses cananeus. Tudo isso vem através da influência desses povos que não foram destruídos na sua totalidade. Mais uma observação, essa cidade de Gezer aqui, né, depois que ela é conquistada, pouco tempo depois, né, que ela é conquistada ali pelos israelitas, ela é tomada pelo Egito, tá? Então essa cidade, ela vem a ser conquistada pelo Egito, é tomada da mão dos israelitas pelos egípcios. Lá na frente, lá quando vem o rei Salomão, né, quando ele se casa com a filha de Faraó, essa cidade é dada para Israel como uma forma de pagamento de dote, tá? Então, lá na frente, Salomão ele se casa com a egípcia, né, com a filha de Faraó, inclusive ela vem se tornar rainha, né, porque ela se torna a primeira esposa de Salomão, e essa cidade de Gezer é um pagamento de dote, né, que o Faraó oferece para Salomão, tá? Então, trazendo essa observação aqui. Então, aqui terminamos a explicação do capítulo 16. É um capítulo pequeno, tá bom? Mas com muitas informações a respeito, né, das histórias bíblicas. E aí, para a próxima aula, fica aí o capítulo 17. Então, que a paz de Deus, né, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês, que a consolação do Espírito Santo seja derramado sobre nós. E quem tiver alguma dúvida a respeito do que foi estudado, deixa seus comentários aqui embaixo, que assim que possível eu vou estar sanando estas dúvidas. Para você que gostou do vídeo, deixa o seu like, tá? E até a próxima aula. Tchau!